Até eu estava vendo um podcast recente com o Peter Attia, que é um dos craques de longevidade, e ele falou uma coisa que mexeu comigo. Ele falou assim, a gente identifica quando a gente está na última década, quando a gente já está nela, não quando a gente está no início dela. É verdade. E para você identificar no meio sem estar preparado para a última década de vida mesmo, você precisa começar antes a se preparar para as coisas que você quer fazer lá na frente. E a suplementação, ela é uma delas. A atividade física, ela é outra. A alimentação adequada, o sono, as atividades respeitando a faixa etária, ela tem essa relação. É lógico que hoje com 52 eu vou jogar um tipo de tênis, e se eu quero jogar com 80, eu vou estar no outro nível. Né? Mas pode. Mas pode. Pode programar E você isso. olha hoje e vê. Fala assim, o que eu quero fazer lá na frente? E a hora que você tem esse olhar lá da frente, você faz hoje algo a respeito. Tem a ver com a musculação, tem a ver com, sei lá, esforço físico e assim vai. Então isso... Com caminhada, com aeróbico, é uma aeróbico, mistura de tudo. Exatamente. Mas Se for entrar nesse mundo aqui, a hora que você aprofunda, você fala, putz, que legal, eu quero amarrar meu sapato quando eu tiver 95 anos de idade. Exatamente. Como é que e é pra quero fazer levantar da cadeira sem precisar de ninguém para levantar da cadeira. Você chegou a ver um vídeo de um senhor, que era um vídeo americano, que ele tá todo durinho assim, não sei quantos anos tem um senhor. Acho que até o Bush estava aqui, né, no seu podcast. Veio aqui, maravilhoso. E acho que foi um evento que uma palestra que ele deu, que ele mostrou esse vídeo. Agora lembrando aqui, conectando as nossas conversas. E um senhorzinho que ele pega um negocinho e vai levantar, e ele não consegue levantar uma cadeirinha. Você já viu esse vídeo? Maravilhoso. Nossa, ele tá treinando para levantar ele começa a treinar, meta. E todo mundo acha que ele é louco, né? Porque ele tá pegando peso. De repente, ele tá se levantando um peso aqui pra cima. E no início ele joga, não aguenta, e continua, e o vizinho olha e fala, o que esse louco tá fazendo? Exatamente. Aí o final da cena, o que ele faz? Pega a netinha dele, levanta para colocar uma estrela na árvore de Natal. Exatamente. Fantástico. Você acha que ele quer fazer musculação? Claro. Ninguém quer. Também não quer fazer musculação. Ele arrumou o motivo para fazer. Que ele é um motivo, queria. Que é uma dor da vida. Exatamente. O que você quer? No final, é o que você quer. Eu quero passear com o netinho na Disney, andando. E aí? Como você quer estar daqui a 10, a 20 anos. E aí o seu treino e aquilo que você faz hoje, ele tem que ter conexão com isso. Porque se não tiver, eu quero levantar peso, levantar minha netinha nos meus braços. Vou fazer caminhada. Não vai funcionar. Não. Caminhada vai te ajudar para outras coisas, mas não para levantar sua netinha. Sua netinha você vai precisar de musculatura. De musculação. E sarcopenia, nessa perda que ocorre com a idade da musculatura, é normal acontecer. Sarcopenia é o nome? Sarcopenia. Aí você já tá na terminologia até. Olha, o nome minha perda de massa. Feio. Perda de massa, perfeito. Eu digo, sarcopenia vai acontecendo com a idade. Então você vai tendo que ver o que eu posso fazer para que ela não ocorra, se ocorrer, ou se ocorrer lentamente. Isso. Não dentro da média, porque a média é muito ruim, né? A média é muito... Eu sempre digo que a gente se aliena no coletivo e a gente transcende alguma coisa no individual. É uma decisão sua. Porque se você for fazer o que todo mundo está fazendo, você está errado. Na média, você estaria aqui hoje com esse podcast? Não. Na média, não. É a mesma coisa. Na média, você estaria hoje... Na sua transformação de vida, você poderia ter acabado medalha olímpica, você ia ser lembrado para o resto da vida. Na média você não ganha. Se estiver na média, você está na medalha olímpica. Nem média, né? Não. Quer dizer, você já optou por tentar algo que é totalmente fora da média. Porque não precisa nem ganhar. Porque quem vai para a Olimpíada já está muito acima da média. Já passou o filtro, né? Já passou um filtro. Às vezes eu sinto que as pessoas param um pouco antes, né, do que poderiam. Eu acho. E aí eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Às vezes, talvez uma das principais dores... Né? A gente falou de dor física aqui, né? Mas as principais dores das pessoas é não ter direção, né? Não saber para onde está indo. Falta de propósito. Falta de propósito. E vou te dizer, falta de propósito... Mas propósito pode ser um pouco mais complicado e visão ampla, né? É só de você entender que você não quer... Propósito seria o ideal. Falar assim, cara, o meu propósito de vida é esse. Entendi. Você está falando que no início você vai tirando o que você não quer. Isso aqui não faz bem para mim, isso aqui faz. Então eu vou fazer, vou escolher. Exatamente. E vou te dizer, hoje a gente tem uma Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, já tinha a depressão como uma pandemia. Naquela época, 2016, que foi o ano de combate ao suicídio, na época, constava que a cada 40 segundos uma pessoa tirava a vida ao redor do mundo.
Claro que depois da pandemia piorou. E aí vai se estudar essas pessoas, o que você vê nítido é que essas pessoas perderam o sentido para viver. Pessoas, algumas muito ricas, algumas muito bem-sucedidas. E elas iam entregando o corpo também, né? Quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Bom, E pode ser a cadeira, pode ser o sofá, né? Essa é a sua área de expertise, né? Porque quando você entra nos poderes da mente, né? E mesmo nos fracassos da mente, né? Fracasso no sentido de, putz, perdi. Tem muita comparação com as pessoas, né? Tem muito... Talvez o que você deseja e tem, mas não tem ao mesmo tempo.